eu tenho vários alunos, assim, de universidades que pedem para usar o meu material quando eles vão fazer algum trabalho na universidade. Para você ter uma ideia, uma pessoa usou uma vez o meu material, daí ela divulgou, aí um Instituto Infantil de São Paulo, que são crianças que têm problemas alimentares, crianças que não comem, sabe? Ou a criança que come, por exemplo, uma criança que come só massa de panqueca crua, ela não come mais nada na vida, só isso. Sim. Olha que loucura! E daí existe todo um trabalho que o Instituto faz, o Instituto Infantil em São Paulo, né, que é coordenado pela Patrícia Junqueira, e daí eles fazem um trabalho belíssimo com as famílias, com as crianças. Aí eu fui convidada, porque ela encontrou meu nome num desses trabalhos científicos, e daí eu fui convidada para fazer um trabalho com os profissionais que lidam com essas crianças. Legal. Olha, Chante, pensa num trabalho maravilhoso, porque elas saíram com técnicas para poder aplicar com as crianças, para ajudar as crianças a aceitar mais as intervenções que elas têm que fazer dentro da área delas. E foi muito rico, porque depois, conversando com os profissionais, muita coisa do que eu fiz, elas estão usando e estão usando até hoje, entendeu? Porque ajudou muito no trabalho delas, né? Legal. Para acalmar mais a criança, para deixar a criança mais disponível para aquilo que vai ser feito, para elas também se acalmarem e relaxarem, aprenderem técnicas de como até você começar um trabalho. Sim. Antes de começar, sabe? O que eu faço comigo? Como eu me preparo para realizar um trabalho? Ô, Cris, na tua experiência, além da questão da criança ficar mais tranquila dentro da sala de aula, ela deve também ter uma influência nos resultados, na aprendizagem, tudo isso, né? Com certeza. Então, não só comigo, por exemplo, tem uma criança que eu gosto muito de dizer que eu sou apaixonada por ela. Ela ficou comigo 8 ou 9 anos, ela tem uma síndrome rara, essa síndrome não tem catalogada no Brasil, sabe? E ela ficou comigo e ela só fazia yoga comigo junto com a mãe, ou com o pai, ou com a babá. Mas, no fim, ficou mais a mãe dela, assim. Então, a Luísa, ela ficou comigo durante esse tempo todo e ela tinha várias... Ela não fala, mas ela entende tudo, mas ela tinha uma certa agressividade, tinha muitas coisas, ela tinha várias questões. Com a yoga, rapidamente, ela parou de ficar agressiva, mas parou total, assim. Ela, até comigo na aula, ela era bem agressiva, sabe? Mas aí eu fazia umas coisas lá que nem tinha muito a ver com yoga, foi muito intuitivo também, eu tive que fazer muita coisa intuitiva, e ela foi, sabe, foi mudando, e ela é super fofa, de uma alegria. Mas o que mais interessante, olha o que aconteceu, teve um dia que ela estava num parquinho, e estava lá um professor que ela conhecia, e que ele sabia que ela não tinha nenhuma coordenação motora, ela não jogava, ela não mexia muito bem com o corpo. Só que ela começou a chutar a bola, junto com as crianças que estavam chutando bola. Aí ele virou para mim e falou, mas como assim? Como que a Luísa está chutando uma bola? E a mãe falou, eu tenho certeza que é a yoga que está dando essa consciência corporal para minha filha. Então, ela começou a ter ganhos, tanto no corpo, como assim, na maneira de se comportar, nas emoções, entendeu? Ela começou a ficar mais tranquila com as coisas que ela sentia, porque quando ela queria uma coisa, assim, nossa, era bem difícil para a família. Sim. E ela começou a sair desse lugar, sabe? Ela não sabia respirar direito, porque ela não conseguia, ela não tinha coordenação nem para fazer as respirações que eu ensinava, que eram lúdicas, mas ela fazia, do jeito dela, ela fazia. Então, o que acontecia? A mãe lembrava ela em casa, filha, você precisa fazer a respiração, sei lá, do vento, ou do leão, e daí ela fazia, entende? Fazia do jeito dela e se acalmava. Esse que é o legal, né? Que ela tinha essa consciência de que se ela fizesse aquilo, ela ia se acalmar, né? Sim, sim. Então, essa criança realmente, assim, para mim, foi um dos resultados mais maravilhosos que eu vi, sabe? Sim. Não que não tivesse, não tenham outros, tem muitos outros, mas, assim, o dela, realmente, porque é uma criança que não tinha muito domínio sobre si, né? Nem sobre a própria respiração ela tem domínio, sabe? Sim. E aí ela conseguir fazer isso, né? Realmente, e se regular, mais importante, se regular, né? Cris, me parece... esse trabalho de forma organizada, adequada, dá para trabalhar com, vou chamar aqui todos os tipos de crianças, não sei se esse é o nome correto, tá, gente? Mas é isso, né? Tem crianças que vêm de situação de vulnerabilidade, dos pais que têm problemas, tem crianças que são extremamente agitadas, tem, por exemplo, agora um nível muito avançado de
como é que chama? TDAH, Hiperatividade. hiperatividade, essas coisas todas. Todo esse trabalho que você faz dá para em níveis diferentes, dá para trabalhar A gente às vezes vai encontrar crianças que às vezes não vai dar conta, tá? Eu tive uma experiência. E é importante isso também que você vai falar, que é legal, né? Porque às vezes assim, nossa, eu quero, porque aí parece que é dominar a criança, não é esse o trabalho, né? Deixar Não bem é. claro pro pessoal, né? Tem que deixar claro, às vezes pode acontecer da criança não querer, às vezes ela não tem nada, ela não tem comodidade nenhuma, entendeu? Mas às vezes ela não quer isso. Eu tenho os meus sobrinhos netos, que eu tenho um monte, né? Que minha família é gigante, e a maioria ama yoga. Eu estou dando aula de yoga para os meus sobrinhos netos online. Sim. Mas eu tenho uma sobrinha neta, por exemplo, que ela não gosta, ela eu não sou zen, ela com 7 anos, eu não sou zen, eu não quero ser zen. Eu não vou fazer o que você faz, sabe? Eu acho lindo, porque você com 7 anos você poder dizer isso, né? E a gente super aceita, tá tudo bem, lógico que eu aceito, mas lá no fundo do meu coração eu fico, ai, que pena que ela não pode. Aí a minha criança, entendeu? A minha criança, mas ela fala isso para mim, eu não sou zen, eu não quero ser zen, Cris, eu não quero fazer essas coisas que você faz. Mas eu já tenho outras sobrinhas que elas estão comigo online, entendeu? Estão fazendo. Eu tenho um horário de yoga online para as crianças da minha família. Olha que coisa mais deliciosa. Nossa, coisa linda, isso é uma bênção, gente. E isso que a Cris falou, gente, é muito importante, assim, ó. Sim, lógico, a criança quer assim, quero que todo mundo venha, mas a gente saber respeitar esse espaço da criança também e vai trabalhando. Então, é muito importante, porque às vezes o professor ele quer trazer, não, tem que ser todo mundo, né, dentro da mesma linha, dentro do mesmo regradinho. Não, vai ter aquele que se vai se identificar, outros não. Se ele ficar quietinho, se ele ficar na dele, não atrapalhar, já está ótimo, né? Sim. Porque às vezes vai ter criança, porque tem coisas que vai ser em grupo, né? Que você vai fazer que é em grupo, que todo mundo vai fazer. E vai acontecer que um lá, ele não faça tudo que você está propondo. Mas olha, tem uma coisa uma vez que eu estava conversando foi até com um monge, que eu falei, nossa, eu estou com um menino na minha sala, ele está tão resistente para meditar. Ele falou assim, pensa assim, não. Ele não está resistente, não. Lá no fundo ele deve estar aproveitando. Olha ele com outros olhos, entendeu? Deixa ele. Se ele não está te atrapalhando, respira, visualiza ele na tua respirada, na tua meditação, envolto numa luz bem branquinha. E eu realmente comecei a olhar ele com outros olhos e meditar para ele no final da minha meditação, sabe? E esse mesmo menino, a gente começou a perceber que os pais começaram a dizer que ele estava usando um pouquinho em casa. Então, parecia que ele estava resistente, mas no fundo, ele estava absorvendo. Mas só que ele não queria, porque tem um ego, né, gente? Todo mundo tem ego.